Olá, sejam bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, em mais uma oportunidade de aqui nos reunirmos e falarmos um pouco sobre a Boa Nova. Hoje, o título da nossa palestra é Conserva a Harmonia. E o versículo que vai guiar nosso estudo da noite é de uma das cartas de Paulo a Tessalonicenses, que está no capítulo 4, é o versículo 11, e diz o seguinte: empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. E aqui, nesse versículo, para nós estudarmos hoje, eu gostaria de destacar algumas falas de Paulo sobre a vida tranquila, sobre o que seriam os vossos, no caso, os nossos negócios, o que representariam as vossas mãos e quais seriam essas diretrizes. Então, nesse sentido, o que nós aqui temos a intenção de conversar é com a reflexão das seguintes perguntas. O que é uma vida tranquila, de fato? Quais são as nossas responsabilidades, Porque quando ele fala em vossos negócios, aqui nós comparamos com as nossas responsabilidades. Quais são as nossas responsabilidades? As nossas mãos querem dizer, de que condições nós dispomos para cumprir as nossas responsabilidades. E sobre a diretriz que ele aponta, qual que é a direção ensinada, nesse caso, pelo mestre. Então, aqui, que os nossos pensamentos possam ser guiados e refletidos a partir desses questionamentos. Vamos começar, então, vendo o que as obras de apoio nos trazem sobre uma vida tranquila. O que significa uma vida tranquila? Na obra Nós, no capítulo 3, que se chama Conquista da Paz, o Emmanuel faz a seguinte colocação: procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta. Emmanuel vai nos dizendo de que modo que a gente não vai receber a paz, E aqui ele vai demonstrando uma série de tendências que nós temos individual e coletivamente, Ele vai além. Não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre que te mantenhas na consciência tranquila, sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. Então, vamos lembrar aqui, Emmanuel nos chama a atenção de que a tranquilidade tem relação, ligação direta com a consciência do dever cumprido. E aqui, quando a gente se abstém, em todas essas falas de Emmanuel, a gente está se abstendo de cumprir com o nosso dever, quando a gente se retém em excessos, e aí de todo tipo de recurso, quando a gente foge às nossas obrigações, quando a gente cultiva rebeldia e deixa o trabalho de lado, quando a gente mergulha os nossos sentimentos em excessos, desenfreados, quando a gente é indiferente aos demais, aos que estão ao nosso redor, de todas essas formas, a gente se distancia do cumprimento do nosso dever. E é para isso que ele chama atenção. E veja bem, Paulo, nesse trecho da carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele também faz essa ligação. Quando ele fala e nos
convida, nos solicita a mantermos uma vida tranquila, cuidando dos nossos negócios, né? Cumprindo com das nossas responsabilidades, daquilo que nós planejamos, que é aquilo que está sob a nossa tutela. Nós, enquanto aprendizes da doutrina espírita, vemos, por vezes, a questão, por exemplo, do planejamento reencarnatório. É uma etapa da nossa vida de espíritos que somos, na qual nós fazemos uma série de planos a respeito do que nós vamos vivenciar aqui no planeta Terra, para então alcançar mais um passo do nosso amadurecimento. Então, quando a gente vem aqui e a vida nos apresenta uma série de tarefas e deveres e caminhos pelos quais nós devemos passar, vivenciar da melhor maneira possível, se nós tentamos desviar disso, ou se nós passamos por isso de forma imatura, sem buscar aprender, sem buscar crescer, nós estamos desviando da nossa tarefa e, naturalmente, a paz que a gente vive procurando não vai vir, porque ela está plenamente ligada à consciência tranquila do dever cumprido. E no que diz respeito ao dever, né, a responsabilidade, no livro Pensamento e Vida, capítulo 21, Emmanuel fala sobre o dever. E aí ele fala que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios, estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. E aí ele continua, ele vai dando exemplo, né, Emmanuel sempre gosta de estabelecer paralelos, e ele fala, para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Ou seja, a natureza ao nosso redor demonstra um exemplo, né, nos serve de exemplo de obediência, de dedicação, de devotamento em relação ao que é natural e correto, também para nos exemplificar da postura que nós devemos buscar. E ele continua, dessa forma, né, em comparação aos paralelos que ele fez, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, quando a gente se dispõe a se esforçar para se manter nessa faixa vibratória do bem, nessa faixa vibratória de cooperação, de colaboração, além de estarmos contribuindo com a ordem do todo, nós naturalmente estamos contribuindo com o nosso próprio aperfeiçoamento, com o nosso próprio crescimento. Então, é uma atitude de entrega às tarefas que nos cabem, uma atitude de entrega à própria vida, aquilo que ela nos traz, do modo como ela nos apresenta. E aí, não sei se já deu para notar, as fotografias que nós trazemos aí ao longo da apresentação representam uma série de momentos da natureza, no qual elas nos servem de exemplo, demonstrando a sua obediência, a sua dedicação à lei da vida. E ali ela se constrói, se reconstrói e nos apresenta de forma belíssima, né? E aí Emmanuel continua, né? Ele fala sobre o nosso aperfeiçoamento e define, né, que pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, nós exteriorizamos a nossa melhor parte e recolhendo a melhor parte dos outros. Então, que bonito, né? Quando a gente faz a parte que nos cabe, quando nós nos dispomos a
trabalhar, a executar aquilo que chega até nós, nós estamos mostrando a nossa melhor parte. E aí vale de novo a comparação com a natureza, né? Quando ali na figura anterior a abelha poliniza, o beija-flor aqui poliniza, vejam bem o resultado, né? Do trabalho dedicado de ambos. Quanta beleza se expõe na tarefa deles e quanta beleza eles acabam atraindo pelo trabalho deles. Então, assim, se a gente deseja, espera, torce, cria expectativa em relação, né, à vida, ao contexto, aqueles que nos rodeiam, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar em relação à nossa conduta, ao nosso comportamento, à nossa dedicação a essas tarefas, de modo que a gente atraia aquilo que a gente almeja. Porque é a lei de atração, é a lei de ação e reação, é a lei da colheita. A nossa escolha, a nossa liberdade mora no plantio, mas a colheita é obrigatória. Então, é preciso refletir muito sobre o que nós queremos cultivar todos os dias. E aí, na obra, né, que interpreta o versículo que nós estamos estudando hoje, está lá no Vinha de Luz, capítulo 37, se chama Orientações. O Emmanuel fala de uma forma muito bonita sobre as mãos. Nós falamos aí da vida tranquila, da responsabilidade, do dever cumprido, e aí essas mãos. E ele nos fala, né? Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então, vejam bem, né? Trabalhe com as mãos com que nasceu. As mãos, aqui, na qual Paulo resume todo o contexto ao nosso redor, todo o contexto da nossa morada física, sob o qual nós estamos submetidos nessa encarnação, ele simboliza por meio das mãos. Então, a cada encarnação, nós nascemos em contextos distintos, né, seja cultural, né, dependendo do país no qual nós reencarnamos, seja na questão do detalhe, né, em relação à família na qual nós estamos vinculados, seja o corpo que nos serve de abrigo, né, se é um corpo feminino, se é um corpo masculino, se ele tem alguns detalhes que lhe fazem parte, essas, né, por assim dizer, como Paulo exemplificou, né, tudo isso representa as mãos com as quais nós nascemos nessa encarnação. Então, nós trabalharmos, nos dedicarmos e buscarmos essa vida tranquila por meio da nossa conduta e da consciência tranquila do dever cumprido, nas condições que nós estamos, dar o melhor de nós nas condições que dispomos, né? Porque se aqui estamos, na maneira que estamos, aquilo que nos chega, nós temos condições de vivenciar. E mais importante do que o ponto final, o objetivo almejado, o resultado, por assim dizer, almejado, é o quanto nós nos dedicamos, o direcionamento que nós damos às nossas ações, aquilo que nos move, o que nos motiva, porque às vezes, diante da sociedade que nos cerca, existem algumas expectativas que nem sempre nós vamos
corresponder. Mas o nosso objetivo, ele está ligado a estas expectativas exteriores? Ou o nosso objetivo está vinculado ao nosso crescimento enquanto espíritos que somos? Porque assim a gente se coloca acima dessas expectativas, ou se não acima, mas não no foco, no objeto dessas expectativas, e crescemos realmente. E aí os nossos parâmetros mudam. A forma com a qual a gente dimensiona, mensura e avalia o resultado dos nossos objetivos muda, porque já não é o que diz respeito às expectativas exteriores e materiais daqueles que nos cercam, ou a nossa visão ainda cristalizada, cheia de preconcepções, né? Então, independente do contexto, da forma com que é o nosso corpo, da cultura na qual nós estamos inseridos, nos cabe crescer e fazer o bem, onde quer que nós estejamos. Vamos ver o que mais que as obras nos apresentam. Lá no Livro dos Espíritos, a gente traz aqui a questão sobre o objetivo da encarnação. Porque se aqui nós falamos das mãos com as quais nós nascemos, se nós falamos aqui do contexto, da cultura, da matéria na qual nós estamos inseridos, né? Nós estamos falando das nossas reencarnações. E aí Kardec pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O objetivo é que a gente se aperfeiçoe, enquanto espíritos que somos. Não... e às vezes, né, a mensagem do crescimento, da melhora, do aperfeiçoamento nos chega, e por estarmos muitas vezes vinculados somente aos objetivos materiais, a gente busca de modo cego, distorcido, perfeição física, perfeição intelectual, perfeição nas nossas relações materiais. E quando a mensagem nos solicita que nós cresçamos em espírito, em humanidade. E aí, quando os espíritos respondem também, né, que nós temos que sofrer todas as vicissitudes, né, da existência, e aí eu gosto de trocar a palavra sofrer por passar por, nós temos que passar por tudo que diz respeito à nossa existência corporal. E aí, por isso que eles também deixam claro, né, que para uns isso representa expiação, para outros isso representa prova, para outros pode representar missão. Acho mais interessante para nós entendermos com mais tranquilidade, dizer que é importante passar por todas essas questões da existência, né, desse planeta escola, que a cada vez que nele nos matriculamos, passamos por uma série de aulas, né? Por uma série de aprendizados. E aí ele continua: visa ainda outro fim, a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É muito bonito, né? Porque o Pai nos traz a vida não só para o nosso crescimento, mas para nós contribuirmos com toda a sua criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? Combinando muito com a fala do Emmanuel, né, de que quando a gente contribui para o bem da criação, para o bem do orbe, para o bem coletivo, nós estamos contribuindo, consequentemente, também para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento enquanto espíritos. E no que diz respeito, né, porque aí a gente pergunta, qual que é o direcionamento que o mestre nos dá? E de modo diferente, Kardec perguntou, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a espiritualidade simplesmente responde, vede Jesus. Nele, no Cristo, no Mestre, está a síntese do que nós necessitamos aprender para viver como espíritos e passarmos por esse planeta sem sermos desse planeta. Porque, de fato, não somos daqui. Nós somos do Pai. Nós somos cidadãos do universo, passando por uma série de planetas, escolas e aprendendo a nos espiritualizar. E várias vezes nós nos confundimos e tentamos aprender a nos materializar. Quando nós precisamos fazer um uso correto da matéria, material sagrado que nos é emprestado e que nos serve para nos espiritualizarmos. A matéria, a natureza na qual nós estamos inseridos, o planeta no qual nós estamos inseridos, as relações sociais desenvolvidas, o crescimento cultural, histórico, intelectual do planeta, tudo isso serve a todos nós para que nos espiritualizemos, para que cresçamos. Na filosofia, os professores dizem que o nosso objetivo é que nós nos humanizemos, nos tornemos mais humanos, que aqui eu diria que é o mesmo que nós nos espiritualizemos, enxerguemos a verdade de espíritos que somos. Então, Jesus é a síntese disso, desse ensino. Não é por acaso que ele se auto-intitula mestre, nos colocando na posição de alunos. E assim devemos nos colocar, em posição de aprendizado. Aí o Emmanuel, ainda na obra Vinho de Luz, né? Nesse capítulo 37 que nós estamos estudando, ele fala: aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Emmanuel aqui faz uma síntese, né, quer dizer, ele amplia uma visão sobre a fala de Paulo, sobre como que a gente conserva a nossa harmonia, né, trabalhando pelo bem, incansavelmente. Como que a gente cuida dos próprios negócios, cuidando dos nossos compromissos individuais e da nossa família coletiva. E ao cuidar dos nossos próprios negócios, a gente faz a parte que nos cabe na sociedade, não se torna, ele mesmo fala, né, sem ser pesado aos interesses alheios. E quando a gente faz uso do material que nós recebemos, na condição que nós estamos, e fazemos isso com bom ânimo, com boa vontade, naturalmente a gente vai encontrar luz.
E luz não somente para o entendimento, compreensão e resolução das questões que nós vivenciamos aqui na matéria, mas luz para toda a nossa eternidade, por onde quer que nós passemos, vivenciemos, porque uma vez conquistado o aprendizado, a nossa espiritualização, não perdemos, apenas seguimos adiante e crescemos sempre. E ele fala, né? Antes de buscares, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não esqueças de verificar se já atendeste isso, né? Se já atendemos isso que ele destacou. A busca da harmonia pelo bem, o atendimento aos nossos compromissos individuais e da família, o cuidado com as nossas responsabilidades, o trabalho com as nossas próprias mãos. Então, primeiro é preciso fazer essa autoavaliação, antes que a gente busque qualquer outra orientação. É importante que a gente se conheça, se avalie, reflita, e como bem disse Santo Agostinho, que a gente faça isso diariamente. Aí, né, atendendo a isso, quando a gente for buscar a orientação, que a gente sempre se lembre também de buscar essa orientação com o mestre. E vejamos se nós respondemos as perguntas propostas, né? O que de fato é uma vida tranquila? Quais são as nossas responsabilidades? Se a gente tem feito uso das condições que a gente dispõe para cumprir essas responsabilidades e qual que é a direção ensinada pelo mestre. E aí a gente percebe, né, ao longo de todo o estudo, que a vida tranquila está intimamente ligada ao cumprimento dos nossos deveres, através do contexto no qual nós estamos inseridos e sob a orientação do mestre. Que a gente se lembre sempre disso e dessa fala de Paulo com muito carinho. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Essa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses e claramente escreve a todos nós. Que tenhamos uma boa semana e possamos nos reencontrar sempre nestas e em todas as oportunidades de serviço no bem. Muito obrigada, que assim seja.